Passaram-se 10 anos, contando um pouco do meu processo de conversão, né? Na Quadrangular. E aí eu comecei a ter umas experiências com Deus, assim, meio louca, velho. Eu tenho um testemunho que eu sonhei com Jesus. Eu comecei a sofrer uns acidentes e não ter nenhum arranhão. Que eu bebia, dormia no volante. Pra você ter uma ideia, eu dormi no volante 4 vezes de apagar em alta velocidade. Pense, o que virou os carros? Eu nunca tive um arranhão. Pra não mentir aqui pra vocês, eu tive uma luxação na mão direita de um carro que eu dei PT. Eu tinha uma BMW, uma 320 na época, 2010, não acionou nenhum airbag. Eu dei de frente numa árvore e capotei. Eu saí chutando a porta assim, ó, tirando o cinto pra conseguir sair do carro e de boa, tirando os cacos de vidro assim, sem nenhum arranhão. Ah, Tony, foi sorte. Cara, quer acreditar em sorte ou isso e aquilo, tá tudo bem, não tenho preconceito. Mas eu sei que é cuidar de Deus. Tenho ciência disso porque Ele tem um propósito na minha vida. E uma das experiências assim, eu nas minhas loucuras empreendedoras aí, né? Eu comprei 2 lojas em shopping uma vez. E tudo bem eu seguir falando, cara, sou falador, velho. Fala. Se vocês deixarem, Claro. que eu vou passar a hora. Essa é a ideia. E aí, eu cheguei, eu comprei uma loja chamada Cia do Luxo, inclusive um abraço pro Carlos, que me vendeu, e pro Rodrigo, que eram os antigos proprietários. E eu fui conhecer os funcionários da loja do Shopping Ventura, do Shopping Total na época, que é o Ventura hoje, e tinha uma outra no Shopping Jardim das Américas. E aí eu chego lá, a gente sentou na praça de alimentação com o gerente da loja, o Anderson, jiu-jiteiro. Alô, Anderson, um abraço, meu irmão. Eu vou ficar mandando abraço a todo mundo. Vamos lá. Depois você se esquece de alguém e fica bom. Não, eu vou lembrando. O povo gosta, querido. Gosta. Lembrando de mim, cara. Ah, que legal, No Tony. melhor podcast do Brasil. Falou de mim lá, com aqueles caras, gente boa. E aí, eu lembro que a gente tava sentado e o Rodrigo, meu antigo sócio, levantou assim e falou: Tony, eu vou ali na diretoria, na administrativo, pegar os documentos do shopping pra você assinar, fica conversando aí com o Anderson. Aí eu, sentado, e comecei a perguntar algumas coisas das lojas e tal, os funcionários, vendedores. E aí ele falou assim: ô Tony, na boa, cara, não me leve a mal não, mas eu preciso te falar algo. Eu me assustei assim, falei: cara, como assim? Ele falou: você acredita que Deus usa as pessoas para falar com você? Eu já ia na igreja evangélica, mas eu tava na vida louca ainda. Era da época que levava as menininhas da igreja. Exatamente, tipo isso. E aí eu falei: não, eu acredito, cara, claro que eu acredito. E ele falou assim: cara, você é um cara alegre e tal, mas você tem uma tristeza no olhar e é na área sentimental. Aí na hora eu falei: ah, essa é tipo aquela cigana, né, meu? Se não chover, vai fazer sol, aquelas coisas assim, né? Eu falei: quem nunca sofreu na área sentimental, né? Eu falei: ah, tá, legal. Tipo, mané. Né? E aí ele falou: cara, mas não é isso não, velho. E Deus manda te falar também que você é um cara muito apegado ao seu pai, né? Aí eu, opa, falou do meu pai, Ele falou: mas o seu pai faleceu já, né? Mas fique tranquilo, que teu pai tá bem. Mas ele não conhecia. Nunca tinha me visto na vida. Aí de repente ele olhou assim pra mim: cara, mas assim, tudo isso é no espírito, mas o que eu tenho pra te falar mesmo é que Deus te livrou da morte 4 vezes. Aí eu comecei a chorar, cara. Me impactou muito forte. Eu dormi no volante bêbado 4 vezes, cara. 2 carros deram PT, os outros 2 não deram PT porque a seguradora acho que não quis pagar. Eu nunca sofri um arranhão, cara. Então me veio muito forte a certeza da confirmação de que Deus estava me cuidando, do livramento que Deus me deu. E aí eu comecei a chorar. Daí ele olhou bem no fundo dos meus olhos e falou: cara, mas Deus manda te falar para você não inteirar a quinta. Ele te cobra posicionamento. Começou a minha mudança. Ali eu
Cara, eu recebi, ó, cara, chega a arrepiar assim as histórias, porque eu recebi no espírito a verdade sobre mim. O que Deus queria falar comigo. Porque, não sei se vocês sabem, nós somos um ser espiritual. Temos uma alma, que é o nosso psique, que é as nossas emoções, né? E habitamos num corpo caído, que é a famosa carne, que é o que nos faz ter vontade de fazer um monte de merda, né? Perdão da palavra aí. Que é o que a guerra infindável, né? Que muitos pregam, que é entre a carne e o espírito. E quando Deus fala com você, cara, você sente no espírito. Quando Deus fala algo sobre a tua verdade, vibra dentro de você. Você sente, você fala, cara, tipo, é isso. Eu lembro, até abrindo um parênteses aqui sobre o meu chamado, tem um cara que eu sigo nas redes sociais aí, um fenômeno aí, pregador, David Leonardo. Não sei se vocês conhecem, eu tive o prazer de conhecer ele, um cara fantástico. E teve uma ministração dele que ele fala sobre propósito. E eu sozinho no meu quarto, botei na TV, assistindo na minha cama, ele começou a falar. Cara, eu tentei ser advogado, eu tentei ser empresário, eu tentei ser isso, eu tentei ser aquilo, mas a minha vida só fez sentido quando eu entendi que eu nasci para pregar o evangelho. Quando eu comecei a viver aquilo que de fato eu fui feito para viver. Cara, de verdade, sim. Eu sentia vibrar dentro de mim, cara. Eu falava, cara, é isso! Eu pulava na minha cama, velho. Nossa, é isso aí! Ele tá falando exatamente o que eu sinto. Então, assim, quando você tem confirmações de Deus, você sente no Espírito. Ah, Tony, todo mundo nasceu para pregar o Evangelho? Lembra que eu falei? Todos nós foi designada a confiança de levar o Evangelho da reconciliação. Legal? Mas nem todo mundo tem um chamado evangelístico. Né? Às vezes você tem um olhar doces, olhos claros aí, você acha que é pra quê? Pra conquistar a mulher, irmão? Não, para que através da sua vida, vidas sejam alcançadas. Né? Esse carisma teu, roxinho de piá e bonitão. Cara, isso é pra atrair olhares, pessoas, para que pessoas olhem através de você a essência de Cristo e sejam alcançados. Então tudo tem um propósito, entendeu? Tudo tem algo que faz sentido de existirmos. Né? Muitas vezes as pessoas vivem em aresmo, tipo barquinho sem vela, né? Aonde for, eu tô indo. Não, irmão, você foi criado por um criador, obviamente, sem querer ser redundante, e esse criador te criou para um propósito. Qual que é o meu e o seu desafio? Descobrir qual é esse propósito. Porque a partir da hora que você descobre, tua vida começa a fazer sentido em tudo. E eu sou prova viva disso, cara. Quando eu comecei a me sujeitar ao processo da poda. Porque assim, tem uma palavra que fala assim, que a árvore que não der bom fruto, que não der frutos, lance um machado e jogue ao fogo. A árvore sou eu e você. Porém, para que uma árvore dê bons frutos, ela precisa ser podada, né? Aquele galinho podre, aquele parasita que tá ali travando de você gerar frutos. Então você tem que se sujeitar a um processo de poda para que você fuja à consequência do machado. Tem uma administração que eu falo, ei, se sujeite à tesoura para correr do machado, cara. Essa é que é a verdade. E quando você passa a se sujeitar a esse processo de conversão e de mudança, a querer viver aquilo que você verdadeiramente nasceu para viver, a vida começa a fazer sentido, cara. Aí de repente você, um cara, ok, eu tenho minha história na comunicação, sou um cara hoje reconhecido por muita gente e de repente eu recebo um convite de um dos maiores parques da América do Sul, que é o Parque Tupã, para eu ser embaixador de um parque. Tipo, como assim, velho? Aí de repente eu sou convidado para vir num podcast com só famosos está ali. De repente eu tenho oportunidades de empreender em áreas que eu nunca sonhei em empreender. De repente eu sou chamado para ministrar, pregar em lugares que eu nunca pensei em entrar. De repente eu sou usado por Deus, cara. Isso é viver aquilo que você foi verdadeiramente feito para viver. Essa aqui é a essência
o que te faz querer permanecer nesse caminho, entendeu? Porque a confirmação que há dentro de você é algo surreal, irmão. Surreal. Eu não sei explicar pra vocês em palavras, mas eu posso afirmar, não existe algo melhor.